não tenho nem coragem de dizer que o Vasco perdeu pro Botafogo hoje, porque nem jogo teve. O Botafogo entrou em campo com os 3 pontos garantidos, porque o Vasco não joga futebol. São 13 rodadas e apenas 9 pontos. É uma vergonha para um time como o Vasco. E sabe o que é pior? É uma vergonha apenas para nós que torcemos para esse time. Porque para os nossos rivais e adversários, a vitória contra nós virou rotina. Essa é a nossa realidade. Eu tive paciência na montagem, tive paciência na formatação do projeto e tive paciência na manutenção do técnico. Mas o trabalho que está sendo feito no futebol do Vasco é uma piada. Mas para o senhor Paulo Brax, não parece ser. Porque amanhã a janela se abre e nós vamos iniciar a semana de trabalho na abertura da janela com apenas 2 contratações. Um atleta que nunca jogou um campeonato nacional grande e outro que era o terceiro reserva de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Isso eu tô falando com todo o respeito aos jogadores Serginho e ao Maico. Mas para piorar, torcedor, iremos treinar mais uma semana sem técnico, sem uma ideia de jogo, sem alguém que possa ao menos dar esperança aos torcedores. Já fazem 10 dias desde quando o Barbieri foi demitido. E hoje a gente pode ver que na verdade ele só foi demitido para que jogassem alguém no fogo no meio da pior campanha da história do Vasco no Campeonato Brasileiro. Porque nada mudou em 10 dias. O Vasco continua a mesma mediocridade em campo. No primeiro tempo de hoje, a gente conseguiu segurar o resultado muito em função de boas defesas do Léo Jardim e pela força de vontade do Marlon Gomes na marcação. Porque se fosse depender do nosso zagueiro, por exemplo, estávamos ferrados. O mesmo zagueiro que chegou ao Vasco completamente criticado e que afirmaram que seria reserva. Hoje virou titular absoluto do time. E nada, absolutamente nada justifica isso. No segundo tempo, o Botafogo só fez o que todo time precisa fazer para vencer o Vasco. Forçou 2 bolas na direita da nossa defesa, onde hoje atua um jogador que marca pior do que qualquer jogador do Sub-11 do Vasco. O que o Puma Rodrigues fez hoje no final do jogo foi para demissão com justa causa, mas infelizmente isso é inviável nesse momento. Sabe por quê? Porque pro banco, o senhor Paulo Brax contratou um jogador com a mesma deficiência que o nosso titular tem. É como se você tivesse um Celta azul e não satisfeito você comprasse um Celta vermelho. Não faz o menor sentido. Fazer sentido, na verdade, é algo que não tem necessidade no futebol do Vasco. A vontade que eu tenho é de gritar quando eu lembro que eu tenho que perguntar isso pra você, torcedor. Mas lá vai. Por que o Zé Gabriel ainda tá no Vasco? Era um jogador descartável até 2 semanas atrás. E agora é titular do time, porque ele não foi dispensado em janeiro como deveria ser. Isso logo depois de ter sido reserva de um time que quase não subiu para a Série A no ano passado. Isso é completamente inexplicável, assim como a insistência na permanência do Alex Teixeira no time titular. E talvez até no clube. Hoje, talvez o Alex Teixeira tenha sido o jogador que mais me revoltou em toda a minha vida acompanhando o futebol. A lentidão, péssima recomposição, passes ruins e por fim o gol perdido me fizeram espumar de uma forma que há muito tempo não acontecia. E eu fico muito triste ao afirmar isso. Mas infelizmente não tem mais como insistirmos nesse jogador. Ele é nulo em campo. Ou pior, ele não é só nulo, ele é prejudicial. Porque o primeiro gol do Botafogo, ele surge de uma bola em que o Alex Teixeira tem um meio livre para botar na frente e finalizar a jogada no campo de ataque pro Vasco. Mas ele prefere uma bola na esquerda, pro Eric Marcos tentar cruzar na área. Mas os dois acabam perdendo a bola e o Botafogo encontra a defesa toda aberta para marcar o primeiro gol que desestabiliza completamente o time do Vasco. Falando em cruzar na área, é inacreditável, torcedor, que o nosso time só saiba fazer isso. Na verdade, nem isso a gente sabe fazer, porque a gente não leva nem perigo ao gol adversário quando a gente cruza as bolas na área. A fase do Vasco não é só tenebrosa nesse momento, ela é assustadora.
Porque como eu falei no início do vídeo, nós não conseguimos nem jogar futebol. A gente não pratica mais esse esporte faz algumas rodadas. O Herediano, que era uma promessa na Argentina, virou um fracasso aqui. E a culpa não é dele, é de quem cuida do futebol. Pelo excesso de blindagem ao jogador e pela falta de peças para jogar ao lado dele. Sempre que o argentino recebe a bola, a gente já sabe que ele vai perder. Porque não existe um jogador do Vasco que saiba jogar com a bola no pé. As únicas esperanças que nós temos são meninos da base. Hoje o Marlon Gomes mereceu ser aplaudido de pé por ser corajoso. Apareceu em todos os setores de campo. Tentou driblar, finalizar, desarmou e foi raçudo. Mas isso não vai ser o suficiente para o Vasco se manter na Série A. Precisa contratar. Ou melhor, já era para ter contratado. Porque olha a situação do Vasco no banco de hoje. Olha isso. Honestamente, esse banco não venceria um jogo nem no Campeonato Carioca. O ideal éramos iniciar a semana com pelo menos 7 novos nomes no nosso plantel para tentarmos uma arrancada improvável. Mas isso não aconteceu. Se fosse para buscar Cittadini, Praxedes e jogadores desse nível, por que você não fez isso antes? Nada justifica essa lentidão. A sua sorte, Brax, é que quem tá jogando mal no Campeonato Brasileiro também não tá pontuando. E o Vasco segue vivo na tabela. Mas hoje eu não consigo ver o Vasco marcando pontos contra nenhum time do campeonato. O trabalho posicional, propositivo e de marcação-pressão que vocês falaram que o Vasco jogaria é uma mentira. Só foi colocado em prática em alguns jogos no Campeonato Carioca e nunca mais aconteceu no Vasco. O que a gente pode ver é um jogo posicional que não consegue nem preencher os buracos no campo, mesmo tendo recuado as 3 linhas para o campo de defesa como foi no jogo de hoje. Precisamos mudar muita coisa se a gente não quiser cair, mas o nosso diretor de futebol parece não ter muita pressa para fazer isso acontecer. E antes que venham os anti-SAF aqui dizer que sempre avisaram que eu estava errado, eu já adianto que o problema não é a SAF, mas sim a mão de obra que está operando a SAF. E é exatamente por isso que a gente ainda tem espaço para cobrar mudanças.